Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Michael era um homem movido pela lógica. Cada aspecto de sua vida era guiado por cálculos precisos, planejamento meticuloso e um senso inabalável de controle. Como especialista em tecnologia de infraestrutura, ele trabalhava para garantir que sistemas críticos nunca falhassem. Se surgisse um problema, ele antecipava. Se algo dava errado, encontrava a falha e corrigia antes que causasse qualquer dano maior. Ainda assim, havia uma área da sua vida que ele nunca sentiu necessidade de testar ou questionar: seu casamento com Jessica. Jessica era o ponto de equilíbrio para o jeito metódico de Michael. Onde ele via a vida como linhas retas e previsíveis, ela enxergava curvas e cores. Era espontânea, animada e cheia de pequenas surpresas. Tinha o hábito de deixar bilhetinhos carinhosos na mesa do café, lembrava de datas especiais sem precisar de lembrete no celular e ria de coisas que Michael jamais entendia. Isso fazia parte do encanto e ele amava a energia dela, a capacidade de transformar momentos comuns em memórias agradáveis. Se a vida dele era um sistema de alta precisão, Jessica era a variável inesperada que deixava tudo mais interessante. Mas o amor também se baseava em confiança, e confiança era algo que Michael nunca teve motivo para duvidar. Jessica nunca deu sinal de deslealdade, nunca precisou esconder o celular ou agir de forma estranha. A ideia de traição nunca sequer passou por sua cabeça, não porque ele fosse ingênuo, mas porque tudo que sabia sobre Jessica indicava o contrário. Se alguém dissesse a Michael que, em poucos dias, toda essa estabilidade que ele tanto prezava iria desmoronar, ele simplesmente não acreditaria. Afinal, problemas podem ser previstos, padrões podem ser analisados, falhas podem ser corrigidas. Mas o que fazer quando a falha está justamente onde você menos espera? Era uma noite comum. Michael estava em seu escritório de casa, imerso em códigos e protocolos de segurança. Seu trabalho exigia atenção meticulosa, algo que ele dominava como especialista em tecnologia de infraestrutura. Ele frequentemente testava sistemas para detectar falhas e garantir que tudo funcionasse sem brechas. Era um trabalho técnico, mas também um jogo de lógica, um quebra-cabeça que ele resolvia com prazer. Naquela noite, ele testava um novo sistema de telecomunicações que analisava a qualidade de transmissão de chamadas. O código rodava na tela e Michael monitorava pacotes de dados, ajustando pequenas variáveis para otimizar o sinal. Nada fora do comum, nada além da rotina. De repente, um trecho de áudio inesperado surgiu. Uma voz, e familiar. O coração de Michael deu um salto quase imperceptível. Ele franziu a testa, achando estranho, pois o software não deveria captar conversas reais, apenas analisar frequências. Mas, por algum motivo, lá estava, e era Jessica. Ele hesitou. Não era para estar ouvindo aquilo. Talvez fosse só um bug do sistema, alguma interferência, algo aleatório. Mas, antes que pudesse desligar, algo no tom de voz dela o fez parar. Isso, sexta-feira no Blue Heaven Motel. Mal posso esperar para te ver. Michael congelou. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado mudo. Cada fibra do seu ser se recusava a processar o que tinha acabado de ouvir. O olhar ficou fixo na tela, mas a mente se desconectou de tudo. As palavras ecoavam em sua cabeça, repetidas como um erro de sistema que ele não conseguia consertar. Jessica. A Jessica que ria das piadas dele, que se aninhava ao seu lado no sofá, que segurava sua mão nos dias difíceis. Não podia ser. Tinha que ter uma explicação lógica. Talvez tivesse ouvido errado. Talvez fosse outra Jessica, ou uma conversa fora de contexto. Mas ele sabia que estava se agarrando a uma ilusão, porque aquela era a voz dela, e o tom era de quem estava ansiosa para ver alguém em alguém que não era ele. Michael repetiu a gravação várias vezes. Cada vez que ouvia, algo dentro dele se partia um pouco mais. O peito parecia pesado, como se tivesse uma tonelada de concreto sobre ele. Os dedos estavam rígidos no teclado. Uma parte dele queria ir até Jessica naquele momento e exigir explicações, ver a reação dela, pedir uma justificativa. Mas outra parte,
fria e racional, dizia para esperar, observar. Ele sempre foi um homem lógico, e antes de tirar conclusões, precisava ter certeza absoluta. Uma falha na análise poderia comprometer todo o sistema, e mais se o sistema fosse o próprio casamento. Michael fechou o notebook, desligando a tela como se pudesse apagar o que acabará de ouvir. Mas as palavras de Jessica continuavam presas dentro dele, reverberando como um eco incessante. Não dormiu naquela noite. Ficou deitado ao lado dela, ouvindo sua respiração tranquila, tentando entender como era possível que a mulher dormindo ali, tão familiar e presente, fosse a mesma que, horas antes, planejava estar com outro homem. Quando Jessica acordou de manhã, espreguiçou-se como sempre, sorriu para Michael e perguntou se ele queria café, e como se nada tivesse mudado, como se nada estivesse acontecendo. Ele a observou em cada movimento, com um olhar analítico, procurando algum sinal de hesitação, de culpa. Mas não havia nada. Jessica era a mesma de sempre, carinhosa, atenciosa, perfeitamente normal. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. Ao longo do dia, Michael trabalhou em casa, mas não conseguia se concentrar. Acessou a conta bancária conjunta e analisou as últimas despesas de Jessica, e nada suspeito, nenhum gasto fora do comum. Checou o histórico de localização do celular dela, mas não havia nada estranho. Ela não era descuidada. Foi então que Michael percebeu algo que o fez gelar, e Jessica não escondia nada porque não precisava. Ela estava tão confortável na mentira que nem se dava ao trabalho de disfarçar. Essa percepção lhe deu um nó no estômago. Nos dias seguintes, ele seguiu a rotina com precisão cirúrgica, sem demonstrar mudança alguma. Se antes sua vida era um equilíbrio perfeito entre lógica e emoção, agora ele se agarrava apenas à lógica. Cada interação com Jessica se transformou em um teste silencioso. Abraçava e conferia se ela respondia do mesmo jeito. Beijava e observava se havia alguma hesitação, e não havia. Puxava a conversa sobre o dia dela, esperando alguma pausa, um olhar distante, mas ela falava normalmente, com os mesmos detalhes de sempre. O que o deixava doente era que tudo parecia igual, e mais não era. Michael passou a observá-la como nunca antes. Notou pequenas coisas, detalhes que antes passavam despercebidos. O celular, por exemplo, Jessica sempre deixava o aparelho na mesa, mas agora ele percebia que, em certos momentos, ela pegava o telefone sem motivo aparente, em um gesto mecânico, uma precaução. O dia do encontro no motel se aproximava. Michael sabia que ela iria. Sabia que, na manhã seguinte, ela tomaria café com ele como se nada tivesse acontecido. A vida seguiria, como sempre, só que agora ele sabia da verdade. Mas como confrontá-la? Poderia simplesmente jogar a gravação na frente dela, ver o choque em seu rosto, ouvir as desculpas e tentativas desesperadas de minimizar tudo. Mas isso seria previsível demais, e Michael odiava previsibilidade. Quando se tratava de um erro crítico, era preciso algo que quebrasse a indiferença confortável de Jessica, algo que a fizesse sentir o verdadeiro peso da escolha antes mesmo de perceber que havia sido descoberta. Foi aí que teve a ideia. Simples. Silenciosa. Devastadora. O dia chegou. Michael passou a manhã agindo exatamente como sempre. Tomou café com Jessica, falou sobre uma atualização de software que estava implementando no trabalho, até brincou sobre uma besteira feita por um estagiário. Jessica riu e lhe deu um beijo rápido antes de sair para resolver algumas coisas. Michael apenas observou. Ela estava tão confortável na mentira que nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa elaborada, e não disse que ia encontrar uma amiga, não mencionou nenhum compromisso fictício. Apenas saiu, como se aquele dia não carregasse um peso oculto. Michael esperou 5 minutos, pegou as chaves do carro e saiu logo atrás dela. Não precisou segui-la por muito tempo, já sabia exatamente onde ela estaria. Jessica estacionou o carro perto da entrada do Blue Heaven Motel, em um lugar discreto, com uma placa antiga piscando, oferecendo privacidade e conforto para quem queria manter segredos bem guardados. Ela desceu do carro com uma calma que deu um nó na garganta de Michael.
Não havia hesitação em seus passos, caminhava com a naturalidade de quem já tinha feito aquilo antes. Michael viu Jessica entrar na recepção, conversar rapidamente com o atendente. Segundos depois, pegou uma chave e foi pelo corredor, desaparecendo no quarto 304. Michael não sentiu raiva, pelo menos não no sentido explosivo da palavra. O que sentiu foi algo pior, um vazio frio, absoluto. Era como se o amor em que sempre acreditou, naquele momento, tivesse virado nada. Mas ele não estava ali para chorar. Pegou o celular e fez exatamente como tinha planejado. A poucos metros dali, uma pizzaria de bairro fazia entregas rápidas. Ele ligou e pediu uma pizza média de pepperoni e o sabor favorito de Jessica. Mas o verdadeiro presente não era a pizza e era o bilhete. Michael pediu ao entregador que prendesse o recado na caixa. 20 minutos depois, do outro lado da rua, viu a moto da pizzaria parar na entrada do motel. O entregador desceu e entrou na recepção. Michael prendeu a respiração. O atendente fez uma ligação interna e, segundos depois, uma porta se abriu no fim do corredor e Jessica apareceu, o cabelo um pouco bagunçado, o queixo levemente avermelhado, como se tivesse sido beijada há pouco tempo. Ela falou rapidamente com o entregador, pagou a pizza e pegou a caixa com um leve sorriso. Mas, então, viu o bilhete colado na tampa. O corpo dela travou. Os dedos tremeram ao arrancar o papel e ler as palavras. Jessica, toda escolha tem um peso. O que você está fazendo agora pesa mais do que imagina. Assim como essa pizza, que pode até te agradar agora, mas no fim só vai deixar um gosto amargo na boca. Assim como o nosso casamento. Michael sentiu um arrepio percorrer a espinha ao ver a mudança sutil no rosto dela. O sorriso sumiu, as sobrancelhas se franziram, e primeiro de confusão, depois de pânico. Ela olhou ao redor, os olhos varreram o estacionamento, a placa, os carros por perto. Ela sabia. Sabia que tinha sido descoberta. Sabia que alguém a observava. Jessica deu um passo para trás, abraçando a caixa de pizza contra o peito, como se fosse um escudo inútil contra a realidade que acabava de desabar sobre ela. Michael, ainda no carro, assistiu tudo. Não se mexeu, não buzinou, não desceu do veículo. Só ficou olhando enquanto a esposa corria de volta para o quarto e fechava a porta atrás de si. Não precisava ver ela sair, nem ouvir desculpas. Ela já estava derrotada. Michael dirigiu de volta para casa. O silêncio dentro do carro contrastava com o caos em sua mente. O celular vibrava sem parar no banco do passageiro, e ele olhou para a tela e Jessica, claro. Ignorou a ligação, depois outra, e mais outra. Cada vez que o nome dela aparecia, um gosto amargo se formava na boca. Ele sabia exatamente o que Jessica diria se atendesse, tentaria virar o jogo, minimizar o que fez, talvez até chorar e implorar por perdão. Mas não havia mais espaço para desculpas. Quando chegou em casa, estacionou com calma e entrou. Olhou ao redor, respirou fundo. O lugar que antes era um lar agora parecia apenas uma estrutura vazia. Sem perder tempo, pegou 4 malas grandes e começou a juntar todas as roupas, sapatos e pertences de Jessica. Cada peça dobrada era um lembrete, e a blusa que ela usou no aniversário de casamento, o vestido vermelho que sempre chamava sua atenção. Agora, tudo não passava de pedaços de tecido sem valor. Ele não queria mais nada dela ali. Em poucos minutos, todas as coisas de Jessica estavam fora do armário. Michael levou as malas até a garagem e alinhou-as perto da porta. Pegou um pedaço de papel, escreveu uma única frase e colocou sobre as malas. Por favor, leve suas coisas e vá embora. Entrarei em contato para assinarmos os papéis do divórcio. Sem olhar para trás, voltou para dentro de casa e trancou a porta. Não demorou para Jessica chegar, quase imediatamente após ele colocar as malas na garagem. Michael observou pela janela enquanto ela estacionava e descia do carro apressada. Ela olhou para as malas, com expressão de choque, pegou as chaves e tentou abrir a porta da frente, mas Michael já estava lá. Abriu a porta antes que ela girasse a maçaneta.
Ficou parado na entrada, olhar frio, expressão vazia. Jéssica hesitou, talvez esperando ver alguma hesitação nele, um convite para explicar. Michael, por favor, deixe eu falar. Ele ergueu a mão, cortando. Não há nada para falar. Pegue suas coisas e vá. Jéssica abriu a boca para insistir, mas Michael se inclinou levemente à frente, a voz baixa e cortante. Se você tentar entrar, eu faço um escândalo. Todos os vizinhos vão saber o que você fez. Tem certeza de que quer passar por isso? Ela travou. Olhou em volta, como se só então percebesse as luzes acesas nas casas vizinhas, as cortinas se mexendo discretamente, curiosas. Jéssica respirou fundo, fechou os olhos por um momento e recuou. Não havia mais nada a fazer. Pegou as malas, colocou no porta-malas do carro e foi embora, sem dizer uma palavra. Michael ficou na porta, vendo-a desaparecer rua abaixo. Não sentiu alívio, nem satisfação, e só um vazio profundo, como se algo dentro dele tivesse sido arrancado à força. Jéssica foi para a casa da mãe, a poucas quadras dali, e essa seria sua nova realidade, e sem lar, sem casamento, sem nenhuma das certezas que achava que tinha. Michael fechou a porta e, pela primeira vez naquela noite, sentiu o peso real de tudo. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi ligar para um advogado. Explicou tudo com calma, sem emoção. O advogado foi direto, como a casa pertencia aos pais de Michael, Jéssica não tinha direito a nada. Ela só sairia daquele casamento com as roupas que ele tinha empacotado e o dinheiro que estivesse na conta dela, e nada mais. O processo correu rápido. Sem opções, Jéssica assinou o divórcio sem contestar. Talvez ainda esperasse que Michael mudasse de ideia, mas ele não deu essa chance. Mesmo depois que o divórcio foi oficializado, a sombra de Jéssica não sumiu. Os meses seguintes foram um inferno para Michael, e não porque se arrependeu, mas porque Jéssica tentou de todas as formas voltar. Mandava mensagens tarde da noite, ligava de números diferentes, tentava contato através de amigos em comum, inventando desculpas para que ele aceitasse conversar. No começo eram tentativas sutis, mensagens como "sinto sua falta, podemos conversar?". Depois, quando viu que ele não respondia, vieram as declarações emocionais: "Cometi o maior erro da minha vida, por favor, me dê uma chance". E, quando nada funcionava, veio a raiva: "Você nunca me amou, né? Por isso foi tão fácil me jogar fora". Mas Michael não cedeu. Sabia que não havia mais nada a salvar. Sabia que, se aceitasse Jéssica de volta, estaria concordando em viver com uma cicatriz que nunca cicatrizaria de verdade. Então, dia após dia, ele foi se reconstruindo, e não de um jeito romântico ou inspirador como nos filmes. Não houve um momento mágico em que tudo fez sentido ou em que a dor desapareceu de uma vez. Foi lento. Amargo. Mas necessário. Porque, no fim, Michael aprendeu a maior lição de sua vida e, às vezes, perder alguém que te traiu não é uma perda. É uma libertação. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!